E eu quero dizer para você, talvez você esteja aí olhando para a sua vida, olhando para a sua realidade, como um dia eu estive do outro lado, olhando para a minha realidade, tendo que depois de sei lá quantas horas de fome, pedir para beber um copo de água gelada, e tudo parecia que a nossa realidade nunca mudaria. Eu estou aqui para dizer para você que o Deus que faz promessas é o Deus que cumpre promessas. Não há nada que possa invalidar o decreto desse Deus. Pega essa palavra nessa noite e guarda ela. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 5. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar, eu te agradeço. Disse o Senhor a Moisés: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés então encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Mais uma vez, versículo 5, disse o Senhor a Moisés: não te chegues para cá, tira, repita comigo, tira. Mais uma vez, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é. Fala conosco nessa noite. Nós desejamos ouvir a tua voz, e eu sei que tu já tens se manifestado de várias formas, mas Senhor, quando a tua boca se abre, ninguém pode fazê-la fechar. Eu te agradeço porque quando tu libera uma palavra, Senhor, não tem principado, não tem potestade, não tem inferno, ninguém consegue fazer a tua palavra voltar atrás. E quando o teu braço se estende, Senhor, ninguém consegue o fazer retroceder. Eu te glorifico nessa noite porque entendo a tua grandeza e sei que ela vai além da nossa compreensão, Senhor. Mas dentro das minhas limitações eu consigo te dizer: Senhor, obrigada, porque tu vai além daquilo que eu consigo explicar, mas eu posso perceber que mesmo sendo um Deus inexplicável, tu habita no nosso meio e faz questão de mostrar-nos que tu estás conosco, independente da realidade. Fala conosco nessa noite, abra a tua boca, usa o vaso, Senhor. É de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, porque essa casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Senhor, todo espírito que não te louva, nós o repreendemos do nosso meio. Todo espírito que se opõe à tua voz, nós vamos contra ele nessa noite. E dizemos: seja invalidado pelo poder da palavra de Deus. Porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu declaro que essa noite será uma noite de cura, uma noite de salvação, uma noite de quebra de cadeias. Todo espírito que se opõe à tua voz, nós vamos contra ele nessa noite e dizemos: perca a força. Que os ares deste ambiente da posse se abram agora. Que todo espírito maligno que age nos ares, que seja agora, Senhor, invalidado pelo poder da tua palavra, e nós declaramos que haverá livre acesso. Fala conosco nessa noite, libera uma palavra rema aos nossos corações, marca a nossa vida hoje aqui. Senhor, eu não sei como vai terminar este culto, mas eu declaro que nós vamos voltar para nossa casa debaixo de glória. Toda guerra travada nos ares, Senhor, dispensa anjos para guerrear pela tua igreja hoje. Oh, Remanagachúria, eu sei que tu estás aqui, eu sei que tu guerreia por nós, e eu sei que tu é o mais valente. Tu não perde batalha, Senhor. Então peleja pela nossa vida hoje. Fala conosco, toca no teu povo, muda histórias nessa noite, e que nunca mais, Senhor, o que oprimia o teu povo torne a oprimir. Que hoje seja um ponto final. Que hoje seja um ponto final. E eu declaro isso mais uma vez, que hoje seja um ponto final. Que a partir de hoje um tempo novo se inicie para a glória do teu nome. É a minha oração a ti, no teu nome mesmo, Jesus. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Capítulo 3 do livro do Êxodo está nos falando sobre o chamado de Moisés.
Eu amo falar sobre Moisés, porque para mim é uma grande referência no que diz respeito à liderança. Afinal de contas, um homem que liderou não centenas de pessoas, mas milhares de pessoas. E num deserto, sol escaldante, frio absurdo, e Moisés conseguia conduzir, direcionar todo um povo, apesar de não ter microfone, nem redes sociais, nem Instagram para fazer uma live de comunicação, nem Facebook para fazer uma postagem de um comunicado. Ao contrário, ele falava e as pessoas iam transmitindo o comunicado da liderança, a fim de que todo Israel estivesse em comum acordo com a direção deste homem. E eu percebo então que a liderança dele não está baseada no que ele fala, a liderança dele está baseada em quem ele é. Porque você não influencia pelo que você fala, você influencia por quem você é. As pessoas não te seguem pelo que você fala, porque tem muita gente falando o que você fala. As pessoas vão te seguir por quem você é, porque o que você fala na sua boca tem um peso diferente. Não é o que se fala, é a boca que se fala. Então este homem teve o poder de influenciar milhares de pessoas. Tirou o povo da terra do Egito para conduzir a terra prometida, terra que Deus tinha dito que os levaria. Através da vida de Moisés, mar abriu-se em duas partes. Através da vida de Moisés, coluna de fogo, coluna de nuvem no deserto. Através da vida de Moisés, maná descia do céu, maná fresco, águas amargas viraram doces. Tem noção? Quem fala que Moisés era um homem diferente não sou eu. Quem fala que Moisés era um homem diferente é a Bíblia. O último capítulo do livro de Deuteronômio diz: depois da morte de Moisés, e nunca mais se levantou em Israel homem como Moisés, com o qual o Senhor falara face a face, boca a boca, e nos feitos, sinais e manifestações que Deus operou na vida dele, tanto no Egito quanto no deserto. Como Moisés, ninguém mais. Um líder excepcional. E talvez me ouvindo falar dessa maneira, sobre uma liderança tão maravilhosa, você sinta ou deseje um dia ser ou ter o que Moisés teve. Talvez você deseje no seu coração: quero ter êxito na minha vida, quero ser bem sucedido no que eu fizer. Se eu for pedir para levantar a mão aqui, por certo, 90% do público vai dizer: eu quero. Quem aqui não quer ter êxito em tudo que fizer? Quem não quer ser bem sucedido nas coisas que for fazer? Quem não quer ver a mão de Deus se colocando na sua frente, trabalhando a teu favor, apesar da oposição, apesar das guerras? Quem não quer ver Deus descendo, agindo e operando? Quando Moisés subia no monte, uma nuvem o envolvia, raios, trovões, relâmpagos, a voz de Deus falava face a face, boca a boca, identidade, legitimidade. Moisés era um homem que Deus falava com ele boca a boca, face a face, a ponto de o povo de Israel dizer: fale Deus contigo e não conosco, porque do jeito que Deus fala com você, a gente não tem condição de suportar. Então eles olhavam e diziam: Moisés é diferente de nós, Moisés tem um potencial maior do que nós. Então quem me ouve dizendo isso, até mesmo eu, quando digo isso, penso: meu Deus, como quero ter isso na minha vida, como quero ver o ministério que o Senhor me entregou, como quero ver o chamado que o Senhor colocou na minha mão, tendo êxito e sendo bem sucedido e frutífero. Tudo que eu fizer, eu quero olhar e ver a tua mão prosperando e abençoando. Só que pasme com o que eu vou te dizer: a história de êxito não começa no êxito, a história de sucesso não começa no sucesso. Moisés não inicia a sua vida sendo um grande líder. Ao contrário, quando ele está para chegar no mundo, o decreto que tem sobre a vida dele é morte, vai morrer. Faraó havia liberado uma sentença, e a sentença é: quero que todos os meninos dos hebreus morram. E nesse contexto, Moisés está para nascer. Flávio José, que é um grande historiador, um dos que contam com mais detalhes a história dos hebreus, diz que já se havia surgido uma profecia entre o Egito, que o libertador estava para nascer. Faraó, de maneira inteligente, humanamente falando, disse: eu preciso bloquear o nascimento dos hebreus, a fim de que não nasça essa pessoa que Deus está dizendo que vai usar. Então perceba, os hebreus não têm noção, mas o nível de perseguição tem a ver, porque o opositor já tinha consciência de como seria o destino da pessoa que Deus levantaria naquele tempo.
Então nessa introdução eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado com uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Profeta lá de Xerém, de onde eu vim, é assim: franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida, não olha devagar, não olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você precisa entender que o nível de oposição é porque o teu inimigo já discerniu o teu futuro. Fala para ele: ele já entendeu que Deus vai fazer na tua vida o que você ainda nem sabe. Ele já entendeu que está para nascer alguém aí dentro de você que você nem tem noção. É por isso que Faraó está dizendo: mata, acaba, destrói, faz acabar, acaba com a história. Só que eu vim dizer para você que assim como foi na vida de Moisés, ninguém mata quem Deus estabeleceu e decidiu que vai viver um tempo profético. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida agora. Os ataques que estão vindo contra você, eles não serão suficientes para anular o que Deus liberou sobre a tua vida. Joquebede, quando o menino nasce, esconde ele. Pensa, antes de nascer, sentença de morte. A ciência explica que fetos no ventre recebem informações emocionais da mãe. Como assim, Gabriela? Se você é uma mãe que tem muito problema durante a gestação, muitas crises, você pode gerar uma criança ansiosa. Os fetos recebem informações emocionais da mãe. Qual é a informação emocional que Moisés está recebendo no ventre? Morte, medo, pavor, pânico. Antes de nascer. Quando nasce, você pensa que Moisés pôde fazer o que você fez quando nasceu? Quando você nasceu, o médico te levantou e você deu o maior grito que você podia. Ele não. Quando ele nasceu, escondido, sufocado. O grito que as crianças costumam dar, Moisés não pôde dar. Tem um grito preso na garganta dele. Antes de nascer, a informação que ele recebe é morte. Decreto de morte. Sua história vai ser encurtada antes mesmo de existir. Quando ele nasce, prende, sufoca, esconde. E quando eu conto isso com uma outra visão, com a visão de fora, eu digo: que lindo, Deus está protegendo. Mas pensa comigo, é bonito contar a história de um Moisés, mas é difícil ser um Moisés. Porque o que para Deus é esconderijo, para mim é sufocar, é prender. E mais, como se já não bastasse, depois de 3 meses, não dá mais para esconder o menino. Coloca ele num cesto, betuma o cesto e coloca ele às margens do rio Nilo. Que lindo, eu prego essa mensagem, capítulo 2, e digo: Deus está providenciando um esconderijo para você. Mas vamos ser o Moisés da hora. Quando o neném chora dentro de um cesto, que não tem um colo para o socorrer, qual é o sentimento que é gerado dentro dele? Abandono. Você não tem ninguém por você. Você está sozinho nessa. Ele só é uma criança. E como se já não bastasse, a filha de Faraó desce do trono, decide que vai tomar banho no Nilo, encontra o cesto e diz: eu quero criar essa criança. E eu já preguei isso dizendo: Deus preparou um palácio para você. Mas vamos lá, vamos perguntar para Moisés: você quer morar com a sua mãe ou quer morar no palácio de Faraó? Ele diria para mim: tia Gabi, eu quero morar com a minha mãe. Ninguém pergunta para ele para onde ele deve ir. Ninguém pede a opinião dele, ele é só uma criança. Ao contrário, a vida vai tomando um curso que ele não pede, que ele não sabe, que ele não tem direito de opinar. Ao contrário, ele é colocado em lugares sem que ele possa reagir. E você vai começar a entender o desfecho da vida de um chamado. Porque por vezes, Deus autoriza cenários que não perguntou se você queria viver, que não pediu tua opinião. Ao contrário, você está ali e quem olha de fora diz: queria estar no lugar dele, mas só o Moisés sabe. Porque cortam o vínculo dele com a mãe dele, com a família dele. Levam ele para o palácio e apesar dele estar vestido de ouro, sapato bonito, cabelo bonito, eu tenho certeza que tudo que ele queria era estar com o pé sujo de barro junto com seus irmãos. Mas você precisa entender que geralmente o escolhido não tem escolha. Olha nos olhos de quem está do teu lado e diga para ele: é muito difícil. Fala para ele: é muito difícil entender os caminhos pelos quais Deus leva as pessoas que Ele escolhe. Agora olha nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: mas tem uma coisa, você precisa entender
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha nos olhos dele e diga para ele: tá difícil, você não está entendendo nada, tá te machucando, você está chorando, mas eu vim te falar, apesar de toda a dor, ser escolhido é um privilégio. Tem gente que daria tudo para estar no teu lugar, para viver o que você está vivendo. Então o que eu vim dizer para você hoje é: valorize a escolha de Deus. O céu apontou para você e falou: eu quero você. Só que tudo isso causa dentro dele conflitos que talvez eu e você não conheçamos, mas existem. Porque quem olha ao redor é palácio, comida boa, roupa bonita, sapato bonito, cabelo bonito, mas dentro dele, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu queria estar com a minha família? Não sei, estou mal resolvido, parece que eu fui abandonado, parece que eu fui deixado. Gabriela, como é que você pode falar isso? Prova. Claro que eu provo. Depois que ele tem 40 anos, que ele sai para observar a terra dos egípcios, ele encontra um egípcio maltratando um hebreu. Moisés foi muito bem educado. Moisés teve uma excelente criação. O Egito deu a ele toda a cultura, toda a ciência, toda a educação. Quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, com 40 anos ali, sabe o que ele faz, pastora? Ele não olha e diz: querido irmão egípcio, vamos conversar. Eu sou um príncipe e eu sou polido em palavras para te aconselhar, não faça tal coisa. Ao contrário, a Bíblia diz que Moisés olha para um lado, olha para o outro, igual criança, quando vai fazer alguma coisa errada, olha para um lado, olha para o outro, para ver se não tem ninguém olhando, coloca a mão no egípcio e mata ele. Naquela hora, a criança ferida de Moisés falou mais alto do que ele. Ele estava devolvendo, colocando para fora a dor que ele carrega por muitos anos e que talvez ninguém conheça, mas só ele sabe o que ele teve que enfrentar desde a sua infância para chegar até onde chegou. Então agora ele mata um egípcio, só que o problema é, ele já não é mais uma criança. Então qualquer atitude que ele toma como um adulto não é mais brincadeira que machuca, agora morre. Você precisa tomar cuidado, porque você tem que entender que se você deixar os teus traumas te regerem, você vai estar matando pessoas. Eu sei que dói em você, eu sei que está complicado para você, mas toma cuidado, Moisés, porque você não é mais uma criança. Qualquer atitude precipitada que você tomar, você vai colocar a vida de alguém em risco. Eu sei que você está entendendo essa palavra, porque você entrou aqui dizendo: eu vou fazer do meu jeito, eu vou pegar minhas coisas e vou, eu não devo satisfação a ninguém. Mas para pensar quanta gente está sobre a sua responsabilidade, e Deus está te sentando aí, te chacoalhando e falando: acorda, você não é mais uma criança, tu não pode mais reagir a partir dos teus traumas e nem das tuas dores. Entenda isso, porque morre um egípcio, e agora Moisés tem que fugir. Só que uma coisa, pastor Bruno, esqueci de falar do livro, agora que eu lembrei. Deus dá um título para Moisés. Moisés era um menino que ia morrer. Deus pega ele, tira ele da morte e pega o currículo dele e fala: rapaz, eu vou te dar um título, príncipe. Eu quero te dar um título. Apesar de toda a dor, eu quero te compensar, porque Deus é especialista em compensar. Ele deixa doer de um lado, mas favorece do outro. Príncipe. Aquele dia Moisés pegou o currículo de Deus e riscou príncipe e escreveu: homicida, foragido, porque ele tem que fugir do Egito e vai passar 40 anos no deserto de Midian, carregando o currículo que ele estragou. E agora o currículo que ele tem na mão é homicida, fugitivo. 40 anos se passam e o deserto é uma escola que Deus usa para lapidar a gente. Deus é especialista em colocar o que está fora no lugar quando Ele nos leva para o deserto. Porque por 40 anos ele está no deserto. Deus tinha o chamado para ser pastor, mas ele não aprendeu a ser pastor no Egito. Mas quando ele pisa no deserto, ele conhece uma mulher chamada Zípora, que vai se tornar sua esposa. Zípora era pastora, porque Deus até autoriza o deserto, mas traz para a gente pessoas que vai nos ensinar aquilo que nós ainda não aprendemos. Mais do que isso, para ser pastor tem que ter o quê? Ovelha. Não dá para ser pastor sem ter ovelha.
Deus também apresenta para ele o sogro dele, Jetro, que era pastor de ovelhas. Então perceba, Deus até te autoriza o deserto, mas nesse deserto Deus te conecta com pessoas que vão te ensinar muito sobre o teu destino. Nesse deserto Deus te aliança com pessoas que vão lapidar suas emoções para um tempo propício em que Deus quer te levar. Lá está Moisés, 40 anos, cuidando de ovelhas que não são dele, num ambiente totalmente desestruturador, porque pensa, ele era príncipe no Egito, ele era o melhor, ele era cotado para estar entre os grandes. O que está acontecendo com ele agora, cuidando de ovelhas que não são dele, num cenário desfavorecedor? 40 anos, eu imagino ele pensando: pastor, a minha história termina aqui, porque Deus vai deixando o tempo passar e parece que promessas ficam lá para trás. Se tem uma coisa que machuca a gente e que parece que Deus não se incomoda muito com isso, se chama tempo. O tempo passa. O tempo passa e parece que nada acontece do jeito que tinha que acontecer. E o problema do tempo com a gente é que o tempo nos deteriora. Você não tem mais o mesmo vigor que você tinha quando você era um garoto. Você não tem mais a mesma força que você tinha quando era jovem. O tempo passou. Você está mais cansado. Suas pernas não têm o mesmo vigor. Você não tem mais o mesmo ânimo. Porque o tempo, ele deteriora coisas. E a gente começa a olhar para Deus e dizer: Deus, o tempo está passando. A palavra que o Senhor liberou já não se encaixa mais em quem eu sou. Porque Moisés já tem 80 anos. Repita comigo: 80 anos. Eu de fora da história diria: Moisés, acabou para tu, hein? Não dá mais para acontecer nada de bom. E ele de dentro da história também pensando: eu morro aqui, cuidando de ovelhas que não são minhas, sendo pastor do rebanho de Jetro, casado com Zípora, está tudo bem, é o que me resta. Afinal, eu risquei o currículo que Deus me deu. Afinal, eu estraguei a história que Deus escreveu para mim. Não tem mais solução. Um dia, ele levanta da cama, como todos os outros dias, coloca roupa de pastor, jeito de pastor, sapato de pastor, está tudo igual. Ele já tem 80 anos, a força dele já não é mais a mesma. Então pensa, não vai surgir nada novo na história. A história vai terminar com ele do jeito que está. Vai para o culto, volta para casa. Vai para o culto, volta para casa. Ouve uma palavra, volta para casa. Nada muda, tudo igual. Moisés também, um dia levantou, colocou roupa, saiu para levar as ovelhas atrás do Monte Horebe, monte de Deus. Para ele era um dia normal, mas para Deus aquele dia não era um dia normal. Deus estava atrás da sarça, esperando Moisés. Ele acordou, parecia um dia normal. Trabalhou, parecia um dia normal. Colocou a roupa, parecia um dia normal. Mas eu vim dizer para você que ele não tinha noção da surpresa que Deus tinha escondido naquele dia. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: hoje te parecia uma quarta-feira normal. Não, diga para ela: hoje te parecia uma quarta-feira normal. Fala para ele: mas você não tem noção da surpresa que Deus te separou nesse dia. Fala para ele: parece só mais um culto, mas na verdade esse vai ser o culto da tua vida. E eu não estou aqui falando nada para empolgar ninguém não, porque Moisés achou que era mais um dia. Só que enquanto ele está levando as ovelhas, de repente ele vê uma sarça que está pegando fogo e não queima. Só que era normal, as outras também pegavam fogo e não queimava. As outras pegavam fogo e queimavam. E ele está dizendo: essa vai queimar já já. Só que ele olha de novo e não queima. Olha mais uma vez e não queima. E ele está dizendo: o que tem de diferente aqui? O que está acontecendo diferente aqui? Quando ele se vira, uma voz grita do meio da sarça dizendo: Moisés, explica, Gabriela, explico. Deus vai no lugar da tua aflição para virar a tua página e te apresentar uma nova história. Oh! Lá estava Deus escondido atrás da sarça. Só que quando Moisés se vira, Deus podia pegar o currículo dele e gritar: pastor, homicida, homicida. Não, ao contrário, Deus grita: Moisés. Quem colocou esse nome nele, você sabe? A princesa. Então aquele nome era o nome do príncipe. Quando Deus chama Moisés, Ele está dizendo: não importa o que você fez no currículo. Eu voltei aqui para validar o currículo que eu sempre estabeleci para você.
Eu estou pregando para gente que está se olhando e está dizendo: eu não posso viver o que Deus tem na minha vida, porque lá atrás, quando Deus me fez uma promessa, eu me precipitei, eu estraguei tudo. Deus está dizendo: meu currículo ainda está de pé, concernente às promessas que eu te fiz. Mais do que isso, por que ele recebeu o nome Moisés? Ela disse: eu vou colocar o nome desse rapaz de Moisés, desse garotinho, sabe por quê? Porque das águas eu o... então Moisés não é um nome, Moisés é uma história. Ele só recebe o nome depois da história. O problema da nossa geração é esse, que quer ter nome sem ter história. E com Deus as coisas só funcionam assim: primeiro vai ter história para depois ter nome. E o mais bonito é que Deus chama Moisés para dizer: eu sei que tu saiu das águas, eu sei que o Nilo que ia te matar não te matou, eu sei que o decreto de Faraó não funcionou na tua vida. Deus estava dizendo para ele: Moisés, eu vim aqui porque eu conheço a tua história. Ele está dizendo: eu não sou indiferente às tuas dores. O que dói em você também me incomoda, Moisés. O que te fere também me fere. Senhor, mas espera, tem um monte de coisa no currículo. Moisés, eu conheço a tua trajetória. Eu sei quantos desertos você venceu. Eu sei quantos gigantes você matou. Eu sei quantos leões quiseram te devorar. Eu sei quantos desertos tem na tua história. Talvez alguém olhe para você e diga: é só um coitado que vai morrer nesse deserto, porque o tempo passou e já não tem mais nada para acontecer. Mas o mesmo Deus que apareceu no deserto de Midian visitou a Advec Posse para dizer a alguém: ei Moisés, ainda dá tempo de eu te surpreender. E eu vim aqui como uma voz profética dizer: Deus pode te fazer viver em 1 ano o que você viveria em 10 anos. Deus pode te fazer viver em 1 mês o que aconteceria em 1 ano. Chacoalhe a mão de quem está do teu lado e fala para ele: Deus conhece a tua história e Ele veio te chamar pelo nome de príncipe. Gabriela, mas o diabo se levantou, mas o inferno guerreou. Não importa o que Satanás está dizendo a teu respeito. Tem profeta de Deus aqui hoje? Tem profeta de Deus aqui hoje? Então faz aquela cara de profeta, olha nos olhos desse crente e fala para ele: hoje o céu está lembrando para você que você é mais do que você pensa. Olha nos olhos dele e fala para ele: você é um profeta escolhido. Não importa o que aconteceu até ontem, Deus está dizendo: eu estou escrevendo algo novo a partir de agora. Eu começo um tempo novo para a tua vida. Eu começo um tempo novo para a tua casa. Ei Moisés, ainda não acabou. Gabriela, o tempo passou. O Deus do tempo veio aqui hoje para dizer: eu vou te surpreender. Pode chorar mesmo, Moisés. Managashúria. As emoções estavam confusas. Estava tudo meio estranho. Porque de fato parece que Deus já não quer mais como Ele quis um dia. Mas quando Deus grita: Moisés, Moisés, alguém aqui sabe bem a minha história. Mas espera, já passou 40 anos. Aí ele diz: não, eu quero chegar perto, porque eu quero viver isso aí, eu quero sentir isso aí. Quando ele vai chegar, Deus fala: não te chegues para cá. Apareceu no meu deserto, invadiu a minha história e está dizendo para eu não chegar. Não te chegues para cá. Então eu não posso ir. Ele diz: antes, tira a sandália do teu pé. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Deus mandou Abraão tirar a sandália dos pés. Deus mandou Jacó tirar. Deus mandou Noé tirar. Por que está pedindo para Moisés?
Eu vim dizer para você que vão ter pedidos que Deus vai fazer, que se você começar a observar a vida das pessoas, você vai ficar confusa, porque Ele vai deixar elas fazerem, mas de você Ele vai dizer, você não pode. Por que fulano pode e eu não posso? Porque tem a ver com o teu chamado. Ah, mas fulano faz e eu não faço. Tem a ver com o teu chamado. Eu não estou falando de doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica é universal e é uma só. Eu estou falando de exigências que Deus faz individualmente para pessoas que Ele escolhe. Quando Deus diz tira, Deus não pergunta qual é o valor que foi essa sandália. Se não foi muito cara, tira. Deus não pergunta, pastora Aline, você gosta muito da sandália? É porque eu também não quero mexer com as suas emoções. Não, tem hora que Deus não vai consultar nossas emoções para nos fazer pedidos. Ele simplesmente vai olhar e vai dizer, tira. O verbo aqui está inclinado literalmente numa ordem, num comando. Porque a ordem é o seguinte: quer chegar mais perto? Quero, então tira. Não quero tirar, então fica de longe. Quer conhecer mais intimamente? Quero, então tira. Não quero tirar, então não vai conhecer. Aragachúria. Quer sentir o que está aqui? Quero, então tira. Não vou tirar, então não vai sentir. Eu não sei o que é que Deus está te pedindo, e você sabe que está pedindo, mas está insistindo em dizer, Deus, deixa ficar. Deus está falando, Moisés, você está atrasando o que eu quero fazer. Tira, tira, tira. Você vai ter coragem de liberar o perdão que tu não liberou até hoje. Você vai ter coragem de olhar no olho dela de novo. Oh, meu Deus do céu. Eu quero pedir os intercessores dessa igreja. Liana, vai ali para o canto, fica de pé ali, por favor. Eu quero pedir a todos os intercessores que comecem a clamar agora. Nós estamos num ambiente espiritual. Deus veio desatar ministérios aqui hoje. Deus veio destravar a gente que estava aprisionado. Tem coisas que Deus está falando, tira, arranca, arranca, Moisés. Tu vai ter coragem hoje. Gabi, meu Deus, que temor é esse? Gabi, mas já era Deus falando com ele. Deus só falou uma parte, ainda tinha muito mais. Se você quer entrar na totalidade de Deus, tu vai ter que ter coragem de tirar o que está entre você e a presença de Deus. Oh, aleluia. Alguém está me ouvindo e está dizendo, Gabriela, eu sinto que eu tenho um grande chamado. Você está falando aí, eu estou aqui chacoalhando por dentro. Que essa palavra é para mim, Gabriela. Quanto tempo mais tu vai atrasar o que Deus quer fazer? Quantas desculpas mais você vai dar? Quantos cultos mais de milagre, de vitória tu vai participar e dizendo é culpa de fulano, culpa de ciclano, quando na verdade ninguém pode parar quem Deus já decidiu que vai avançar. Se essa pessoa estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus está dizendo entra no meu querer. O que que você tem que arrancar hoje? Você tem que sair de algumas rodas, você tem que abandonar alguns amigos, tem que bloquear alguns contatos. Não hesite em fazer, só não atrapalhe nem mais um dia o que Deus quer fazer na tua vida. Tem milagre, tem ministério grande, tem unção nova, tem unção nova. Meu Deus.
estou vendo línguas de fogo descendo sobre nós. Eu declaro que o que estava te aprisionando vai ser quebrado agora. Vai ser quebrado agora. Tem gente sendo liberada aqui agora. Tem ministério sendo liberado aqui agora. Se tem crente espiritual para entender, sabe o que é que Jesus está fazendo? Ele está te soltando. Ele está te soltando. Vai, Moisés, vai. Vai, Moisés. Meu Deus. Só que tem coisa, pastor, que Deus vai dizer: deixa que eu tiro. Mas tem outras áreas que Ele vai dizer: tira você. O problema é que para tirar a sandália, pastor, eu vou ter que fazer isso. Tenha coragem de reconhecer o que é que está te atrapalhando. Tenha coragem de entender que a culpa não é de ninguém, é tua. Tenha a hombridade de reconhecer que a única pessoa que está atrasando o ministério que Deus tem com você é você mesmo. Desce mais um pouquinho, olha para a tua condição e diga para Deus: eu vou ter coragem hoje. Porque a condição é: quer chegar? Tira. Não quer tirar? Fica de longe. Só que o que me incomoda na igreja brasileira é o seguinte: é um monte de gente que quer continuar agarrada ao que Deus está mandando tirar, mas invejando quem escolheu tirar e está perto. Não adianta ficar invejando, não adianta ficar querendo, se você não tiver coragem de romper com o que você precisa romper. Tu entrou na terra de Deus hoje, e Ele está dizendo: talvez tenham coisas na tua vida. Porque pensa comigo, para andar no deserto 40 anos, tem que ter o quê? Sandália. Moisés podia dizer: Senhor, foi isso aqui que me livrou do monte de espinho. Eu estou abandonado 40 anos aqui. Foi isso aqui que me ajudou até aqui. Sabe quem sou eu? Eu passei um monte de dificuldade, eu passei um monte de problema. Essa sandália, Deus, isso. Não, eu não vim aqui saber dos seus mimimis, Moisés. Eu vim aqui te apresentar a proposta do teu futuro. Porque história de sofrimento eu tenho um monte e você também tem. História do que fizeram com você eu tenho várias e você também tem. Mas eu não vim aqui falar do que fizeram com você. Eu vim dizer como você tem que reagir, apesar daquilo que estão fazendo. Mas eu fui maltratado, eu fui tirado da minha casa, eu fui pisado. Se não fosse essa sandália, Deus está dizendo para ele: é um tempo novo. É um tempo novo. Eu vou repetir mais uma vez: é um tempo novo. E eu vou dizer mais uma vez: é um tempo novo. O que aconteceu daqui para trás vai ficar para trás. Deus está dizendo: de hoje em diante é um tempo novo. Porque quando Ele tem coragem de tirar a sandália, meu amigo, quando Ele tira, Ele pode chegar. E quando Ele chega, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia.
Deus queria se apresentar para ele, mas primeiro queria saber se ele tinha coragem de tirar o que Deus estava exigindo. Quanto tempo mais tu vai conhecer o Deus do pregador? Quanto tempo mais você vai conhecer o Deus do pastor? Ele está dizendo: eu não quero mais ser só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero ser o teu Deus. Eu não quero mais que você seja só um frequentador de culto. Você se acostumou a vir na igreja, sentar no banco, ouvir uma palavra, mas volta para casa e tudo continua igual. Deus está dizendo: eu não quero mais isso. Eu quero te acompanhar para a tua casa. Quando você abrir a porta e pisar lá dentro, eu quero que eles saibam que você está diferente. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Aleluia. Chegou a hora de Deus se revelar a você como Ele é. Deus está querendo se apresentar de maneira mais excelente para você. Ele está querendo te visitar pelas madrugadas. Ele está querendo falar com você enquanto você lava a louça. Ele está querendo falar contigo enquanto você dirige o seu carro. Ele está dizendo: eu quero me apresentar. Porque isso não é só privilégio dos antigos, isso é para a igreja. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se apresenta. E depois Deus fala para Moisés: a pessoa que eu vou usar para libertar os hebreus, meu povo está clamando, e eu vou enviar uma pessoa para libertar. Quem? Você. Então primeiro Deus se apresenta, e depois Deus diz: Moisés, a pessoa que eu quero usar é você. 80 anos, estou acabado. Deserto, sem nem falar direito. Deus fala para ele: quem eu vou usar é você. Deus estava ressaltando ou trazendo para fora o potencial de Moisés. Então primeiro Deus se apresenta, depois Deus apresenta Moisés para Moisés. Porque tem gente que está aqui que não se conhece. Você acha que você é o que as pessoas dizem. Você acha que você é o que o diabo diz. Porque falaram um dia que você não pode, você diz: eu acho que eu não posso. Você validou isso na sua mente. E você está acreditando que você vai ficar do jeito que você está. Porque talvez o teu pai não te validou. Talvez a tua mãe não te validou. Ninguém falou para você: você é capaz, você pode. E por não ter validações de pessoas importantes para você, você está se olhando e está dizendo: eu não vou conseguir nunca. Eu não vou romper nunca. Eu não tenho como chegar. Só que o Deus da sarça veio te apresentar para você. Olhe nos olhos dessa pessoa que está do seu lado, com aquela cara de profeta que eu te ensinei, e fala para ele: você não tem noção do potencial que está escondido aí dentro. Não fala com ele como profeta. Fala: eu sei que eu estou sentado do lado de alguém que Deus escolheu para marcar este tempo. Chacoalha ele e fala: você não é qualquer um. Você não é mais um crente. Você é alguém que Deus escolheu lá no meio da tua casa. Você é o profeta que Deus levantou no meio da tua família. Você é a pessoa que Deus vai levantar no meio da tua vizinhança. Acorda. Não importa o que a realidade diz, o que as pessoas estão dizendo, o que o céu está dizendo é: eu quero você. Eu quero você. Eu vou te usar. Gabriela, mas alguém não concorda. Gabriela, mas alguém não aceita. Eu não tenho motivos para justificar as escolhas de Deus. Aleluia. A única coisa que eu sei é que Ele escolhe quem Ele quer. E a raiva que o diabo tem de você é saber que mesmo fazendo tudo que ele faz contra você, o céu te quis. Acorda. O inferno, quando te vê acordando, sente raiva, porque você é um testemunho vivo de que quando Deus quer manter de pé alguém que Ele escolheu, Ele mantém. Quando você respira ao acordar, o inferno fica com ódio, porque vários planos de morte Ele já levantou, várias sentenças de maldição Ele já levantou. E quando Ele pensa: vou acabar com ele, vou acabar com ela, semana que vem ela morre, no ano que vem ele morre, tá você cada dia mais forte, rompendo, vencendo e de pé. Ninguém para quem Deus escolheu. Ninguém para quem Deus levantou. Ninguém para. Aleluia.
Você é o escolhido. Primeiro Deus se apresenta, depois Deus apresenta Moisés para Moisés, e agora Deus diz: você vai dizer que o eu sou te enviou. Não é que o eu sou foi, e nem que você se enviou. Você vai dizer que o eu sou te enviou. Então primeiro Deus se apresenta, depois Deus apresenta Moisés para Moisés, e depois Deus diz como eles dois podem ser uma dupla imbatível. Eu vim dizer para você que o Senhor está olhando para você e está dizendo: você não tem noção do que você mais o meu poder podem fazer. Eu sei teu tamanho, eu sei tuas dificuldades, mas você não tem noção do que você mais Deus são capazes de realizar em toda a história da tua família. Quem está pregando para vocês é alguém que não tinha possibilidades de chegar. A realidade dizia não, o cenário dizia não, os obstáculos diziam não, a condição financeira dizia não, mas uma pessoa tinha dito sim. E eu estou aqui para dizer que quando Deus diz sim, não importa quantos nãos você recebe, eles se tornam nada perto do que Deus decidiu fazer. E eu encerro agora dizendo para você que enquanto tem um Moisés, pastor Bruno, no deserto, tirando a sandália, tem um reino das trevas comunicando lá no Egito. Já era. O camarada que Deus escolheu aceitou. Eu vou repetir isso em alto e bom som. Faraó está sendo avisado agora que o domínio que ele tinha sobre as suas coisas, sobre o que era seu, vai ter que cair agora, porque tem um Moisés, gente. Lá na tua casa, ele está sendo avisado: acabou, vou ter que sair da vida do filho, vou ter que largar o marido. Ela aceitou, ele aceitou, ela aceitou, ele aceitou. Mas está preso há muito tempo, Gabriela. Eles já estão morrendo de medo, porque já sabe que tem um Moisés aqui hoje assim, ó. Faz uma cara de profeta para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: fica tranquilo, porque a oposição que se levantou já foi avisada que não tem mais nada entre você e o que Deus decidiu fazer. Fala para ele: eles já entenderam que você está de pé, Moisés, que você aceitou o chamado, que você está se erguendo. Faraó, acabou! Faraó, acabou! Sai da casa, sai do emprego, sai da empresa, sai das emoções. Acabou, Faraó! Eu já quero conhecer você. Deixa Deus tomar os vasos, deixa. Que a gente está num culto profético. Eu já quero conhecer você. Está me ouvindo e está dizendo: Gabriela, só faltou você falar meu nome. Eu sou esse Moisés. Eu tenho um chamado, Gabriela. Você está falando, meu coração está quase saindo pela boca. Sou eu. Eu estou atrasando meu chamado. Eu não sei, eu deixei as adversidades, o deserto. Eu larguei tudo. Talvez você não é evangélico.
Talvez você já aceitou Jesus uma vez, mas está distante. Ou talvez você até frequenta culto, mas está mais para lá do que para cá e está me dizendo: Gabriela, eu tenho que voltar, eu tenho que refazer minha aliança. Eu estou de volta, eu vou abraçar meu chamado. Eu vou tirar tudo que está entre eu e Deus. Eu não quero mais voltar para casa do jeito que eu vim. Enquanto você falava, Gabriela, parecia uma flecha no meu coração. Eu sou essa pessoa, eu sinto que eu tenho um chamado, eu sei que Deus quer me usar. Está tudo difícil, mas enquanto você falava, eu sentia que era para mim. Eu quero refazer minha aliança, eu quero voltar, eu vou aceitar Jesus agora, eu quero. Que é mesmo, Moisés? Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente.